Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. Evoluir, de Leandro Ximenes. Eu abro os olhos, o que será que acontecer? Pessoas ao redor de alguém, e esse alguém sou eu. Às vezes é difícil de entender essa chegada. A bagagem pode estar um tanto leve ou pesada. São diversas estações, apesar de um destino. E de hoje ao infinito, muitas vezes eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Agora estou aqui e começo a relembrar as promessas que eu fiz. É a hora de enfrentar. Pessoas vêm e vão, observa a caminhada. Umas passam tão tranquilas, outras tão desinformadas. E a vida é feita assim, de partidas e chegadas. Hoje sei que estou aqui, mas em breve eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Eu vou voltar, recomeçar. Amar nunca é demais. Redescobrir, evoluir, cada dia um passo a mais. Uma boa noite a todos os irmãos e irmãs. A página de hoje é tirada do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas.
O mal e o bem, o feio e o belo viveram, antes de tudo, na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição das circunstâncias, as experiências retentoras encontram, de novo, análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se, de súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhes a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Vamos acerenar os corações e, unidos em um só pensamento, elevar a Deus, Pai de infinita bondade, ao Mestre Jesus e agradecer por mais essa oportunidade de aprendizado. Senhor, ilumine nosso entendimento, para que possamos absorver todo o ensinamento trazido na noite de hoje. Que a espiritualidade benfeitora da casa de Isaac Lima esteja sempre conosco. E assim, com a permissão de Deus e do Mestre Jesus, damos início à nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Queridos companheiros do Centro Espírita Isaac Lima, que Deus abençoe a todos. Quem fala é o Valmir Freitas, do Centro Espírita Luz e Verdade, o CELV. Que os bons espíritos nos abençoem, a fim de que possamos produzir boas reflexões. Então é com grande alegria que me dirijo a todos. Queridos companheiros, nós vamos estudar o item 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Autoridade da Doutrina Espírita, e o subtítulo Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Então, Kardec vai dizer aqui de onde vem essa autoridade da doutrina espírita, não é? E que método é esse do controle universal do ensino dos espíritos? E para isso, ele começa falando que a doutrina espírita não é fruto da concepção humana, puramente humana, do homem encarnado, não é?
ela não é o resultado da elucubração, das ideias de um homem encarnado. A doutrina espírita tem origem no mundo espiritual. É um movimento que se opera do mundo espiritual para o mundo material, para o mundo físico. Ninguém poderia alimentar de uma forma fundamentada, né, a pretensão de possuir toda a verdade absoluta. Ninguém aqui no mundo físico, né, no mundo material, poderia ter essa pretensão de ser o único portador da verdade, o único conhecedor, não é? A não ser Jesus, que veio ele pessoalmente revelar a mensagem divina. Fora Jesus, ninguém tem essa condição. Ora, então vejam que a doutrina espírita, ela não foi ideia de um homem encarnado. Ela foi esse movimento, como eu já falei, do mundo espiritual para o mundo físico. A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Então, já previsto por Jesus, não é o Consolador, quando se faz a época adequada, ele vem à Terra em forma de um conjunto de conhecimentos. Não é? Ora, então, veja que coisa interessante. A sua origem é no mundo dos espíritos. E isso traz algumas implicações que nós vamos analisar aqui. Não é? A primeira implicação é que a gente aprende que no mundo espiritual, né, existem espíritos de diversas condições evolutivas. Quando a gente analisa a escala espírita, lá no item 100 e seguintes do Livro dos Espíritos, a gente aprende que existem 3 ordens e 10 classes de espíritos, e que mesmo esta classificação, ela pode ser modificada, ela pode ser reduzida, essa classificação, ou ela pode ser ampliada, porque é apenas uma classificação para nos dar uma ideia da diversidade dos graus de evolução dos espíritos. Então, como o mundo material é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, no mundo material há homens sábios e homens ignorantes, há pessoas sérias e pessoas frívolas, há falsários e gente honesta. Ora, o mundo espiritual reflete isso, ou seja, as pessoas que são assim, e todos nós somos, né, nos classificamos aí, nos enquadramos em alguma classificação, e nós vamos desencarnar, outros tantos já desencarnaram e mantêm suas características. Então, a primeira questão que Kardec percebeu é que não era por ser espírito que haveríamos de acreditar, né? Kardec vai dizer que os espíritos não são iguais, nem em experiência, nem em conhecimento, nem em poder, nem em inteligência. Eles são muito diferenciados. Então a escala serve para que a gente tenha uma noção dos graus evolutivos do espírito e, consequentemente, uma noção, né, de acordo com a descrição ali de como são os espíritos, dos seus comportamentos, das suas características, nós teremos uma ideia do grau de confiança, né, que a mensagem merece. Então existem critérios para identificar essas mensagens. Ora, essas informações, esses ensinamentos vindo do mundo espiritual, né, tratando-se do Evangelho redivivo, ou seja, do Evangelho original, né, porque o objetivo da doutrina espírita é reviver as palavras de Jesus em sua pureza e simplicidade, né, os seus ensinamentos. Então, e acrescentar outros ensinamentos
que o homem não poderia saber na época em que Jesus veio. Isso era perfeitamente fácil de ser compreendido por Jesus e, naturalmente, ele acenou com a vinda do Consolador. Então, vem a doutrina espírita. Então, a primeira pergunta que nós devemos nos fazer é: que tipo de espíritos ditaram a doutrina espírita? Não é? Porque Kardec é o organizador, o codificador, é aquele que elabora as perguntas, que organiza as perguntas e as respostas, seleciona, não é? É um trabalho gigantesco, de grande responsabilidade, né? E em algumas questões ele faz umas notas, umas observações, não é? Que são muito úteis a todos nós. Mas a fonte da revelação é o mundo espiritual. E, portanto, são os espíritos superiores. E isso é muito importante, tá? A gente não pode esquecer que não são quaisquer espíritos. São os espíritos superiores. Ou seja, aqueles que já se desenvolveram, né, em conhecimento, no uso da razão e no uso da moral, né, na aplicação da moral. Então, não são quaisquer espíritos, são os espíritos superiores. Então, os ensinamentos do Espiritismo, né, o conjunto de ensinamentos que forma a doutrina, ele foi ditado por espíritos superiores. Isso é muito importante nós lembrarmos. A segunda coisa muito importante é que não foi um espírito, né? Porque se fosse só um espírito que falasse, quem poderia garantir que esse espírito realmente tivesse esse conhecimento todo? E não poderia, por mais evoluído que fosse, ter todo o conhecimento. Então é uma coletividade de espíritos superiores. Veja bem. Não é? Então, não é um só espírito, não são poucos, é uma coletividade, né? Na introdução do Evangelho, a gente tem lá um texto, né? Que os espíritos do Senhor, como um exército, né? Imagina um exército, muita gente, né? Então, exatamente isso, os espíritos do Senhor, espíritos elevadíssimos, que ditaram isso. E depois, uma coletividade, não é? E essa coletividade não ditou isso para uma pessoa. Isso também é muito importante. Não é? Então esses ensinamentos vieram dos espíritos superiores, da coletividade dos espíritos superiores. Então, quando a gente fala coletividade, são muitos. Basta verificar quem assina Prolegômenos. É aquele texto que vem logo depois da introdução do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos tem duas introduções, uma é de Kardec, aquela com 17 itens, e a outra é dos Espíritos e se chama Prolegômenos. Então, por ali, a gente pode verificar, né, pelos nomes que assinaram, né, o grau de elevação desses espíritos. E também a gente pode verificar que são muitos espíritos, não é? Então, os ensinamentos, a doutrina, veio, né, de uma coletividade, que é a reunião de muitos espíritos superiores, para uma outra coletividade, que é a dos homens encarnados. E como isso se processou? Se processou da seguinte forma: vários médiuns, em lugares diferentes, em países diferentes, médiuns que não tinham contato entre si, médiuns que não falavam o mesmo idioma, não é? Respondiam às questões elaboradas por Kardec na formulação do Livro dos Espíritos e respondiam. Naturalmente, os espíritos respondiam através dos médiuns. Essas comunicações, essas respostas chegavam a Kardec e ele ia ler, não é? E comparar as respostas. Então, ele fazia uma pergunta, não é? Por exemplo, o que é a alma?
pergunta 134 do Livro dos Espíritos, não é? E, digamos, essa pergunta ela era enviada para vários médiuns em vários países diferentes. Os médiuns falavam línguas diferentes, eles não tinham contato um com o outro, não é? E não sabiam que outros médiuns haviam recebido as mesmas perguntas. E aí o que acontecia? As comunicações voltavam em carta, naturalmente, e Kardec ia ler, né? E é importante a gente frisar isso. Kardec era pentaglota, ele falava 5 línguas, né? E falava e escrevia fluentemente, e aí ele ia ler, né? E ia comparar as respostas. Então faziam a mesma pergunta, os espíritos respondiam, né, através dos médiuns em diversos países, e ele pegava aquelas questões e comparava as respostas. Então vejam bem, se ele mandasse a mesma pergunta para 10 médiuns, e os médiuns respondiam, e ele então pegava aquela pergunta e lia as 10 respostas. E tudo aquilo que batesse, quer dizer, não na forma, não é? O médium não precisa escrever do mesmo jeito, né? Mas na essência, no conteúdo, ele tomava como certa. Então vamos imaginar que a mesma pergunta foi mandada para 10 médiuns. Esses 10 médiuns, em lugares diferentes, sem se conhecerem, né, sem saberem que o outro tinha recebido aquela pergunta, responderam. Os espíritos responderam através deles. Chegam as questões, Kardec as lê e verifica a essência daquela questão. Então, se as 10 dizem a mesma coisa, aquela questão, aquela resposta é considerada certa, porque ela é comparada e Kardec verifica que ali está certo, porque a essência da resposta é a mesma. Se naquelas 10 perguntas vier uma resposta que não seja da mesma essência das outras, Kardec separa para analisar depois. Vejam que ele não tem a presunção de considerar errada. Ele tem a humildade de separar para analisar depois. Não é? Então, esse é um método muito interessante. Por quê? Porque é uma coletividade do mundo espiritual que responde para uma coletividade do mundo físico. As respostas chegam, são analisadas, são comparadas, confrontadas, e aquilo que é a essência, né? Se tudo diz a mesma coisa, aquela resposta é tomada como correta. Então veja que não é uma pessoa, não é um grupo de pessoas de uma casa espírita, da mesma casa espírita, não é um grupo de pessoas de uma faixa social, não é um grupo de pessoas de uma nação, de um país. Somente os franceses responderam, né? Dizemos assim porque foi lá que o espiritismo surgiu. Mas não é isso. As respostas vêm através de pessoas do mundo inteiro, não é? Homens considerados cultos e homens incultos, homens e mulheres, né? Pessoas de várias raças, de vários idiomas. Então a resposta chega, e aquilo que coincide é considerado certo. Então é muito interessante, porque esse é um controle assim muito sério, tão sério que Kardec recebeu 3.000 mensagens e publicou 15. Sabem o que isso representa? 0,5% das mensagens, né? Em termos percentuais é 0,5%. Já imaginaram isso? Né? O rigor que se deve ter. E aí a gente lembra o Espírito Erasto, né? Que diz lá no Livro dos Médiuns, né? Que é preferível rejeitar 10
10 verdades a aceitar uma mentira. Então, se no meio de 10 correspondentes vier uma errada, ele já diz que não serve. Então, o que acontece? O espiritismo ele não pode ser dominado por uma classe social, por uma nação, por uma ideologia, não é? Por quê? Porque ele sofre um controle universal dos ensinamentos dos espíritos. Por isso, quando alguma obra que nós lemos não bate com a codificação, com o que nós aprendemos nas obras da codificação, nós devemos ter o mesmo cuidado, né? Em vez de sair divulgando uma coisa que só porque a gente achou muito interessante, nós precisamos ter o cuidado de verificar o que foi que aconteceu. Talvez nós não tenhamos feito a interpretação correta do que está escrito. Talvez, não é? A gente tenha se precipitado. Então nós precisamos tirar as dúvidas, comparar com os textos da doutrina espírita, e se aquilo agride, né? Se aquilo vai contra o que está escrito, aí a gente não pode considerar como verdadeiro. Então, quando um espírito só fala uma determinada coisa e não há nenhum outro espírito diz aquilo, a gente tem que ter cuidado com isso, porque não há, nesse caso, o controle universal do ensino dos espíritos, né? Então, nessa universalidade, né, nessa produção coletiva de espíritos e de homens, né, que está a força do espiritismo. Mais ainda, é uma construção coletiva também nesse sentido. Por quê? Porque a gente sabe que o que vem do mundo espiritual precisa ser submetido à observação, a critérios. Precisamos ter critérios. Esses critérios são descritos, né, no livro dos médiuns. Então lá tem observações sobre as mensagens, né? Tem as mensagens apócrifas que constituem lá o último capítulo do livro dos médiuns, tem os capítulos da identidade dos espíritos, de coisas que são próprias aos espíritos evoluídos, né? Os espíritos que não são evoluídos, mas querem se passar como se fossem os pseudo-sábios, né? Eles sabem menos do que eles tentam fazer acreditar que sabem. Eles estão tomados pelo orgulho, né, pela vaidade. Então, o espírito encarnado também é tomado pelo orgulho e pela vaidade, não é? Então, nós temos que ter esse cuidado ao verificarmos as obras espíritas, não é? As obras, as produções mediúnicas e as produções também que são realizadas pelos encarnados, né? Então, é muito importante a gente perceber que existe esse controle, essa universalidade do ensino, não é? Isso é uma coisa importante, isso nos dá segurança. Uma outra coisa que nos dá segurança, né, é que quando nós estudamos as obras básicas, né, ou fundamentais, aquelas que constituem o alicerce do edifício sobre o qual se ergue, né, o pensamento espírita, nós precisamos adquirir segurança nesses conhecimentos. E como é que é isso? Estudando, lendo, relendo, né? E devemos aplicar esse conhecimento, né, na produção literária. O Espiritismo tem uma produção literária vastíssima, de autores encarnados e desencarnados. E o controle universal deve continuar sendo realizado. Então a pessoa pode pensar assim, mas os espíritos não ficam responsáveis por isso?
os espíritos não poderiam tomar conta para que só se comunicassem os espíritos elevados. Não é assim que funciona, não é? A comunicabilidade entre os dois mundos é uma lei da natureza. E existe uma outra lei da natureza, que é a sintonia de pensamentos e desejos, não é? Então os espíritos não vão derrogar as leis da natureza, eles nos advertem e eles não vão fazer o serviço que cabe a nós fazer. Essa é a tarefa nossa, não é? Como diz a Dona Maria Cravo Modesto, ela não fala em pureza doutrinária, mas em fidelidade doutrinária. Nós precisamos manter a fidelidade doutrinária, porque são conhecimentos extraordinários colocados ao nosso alcance. Então, qualquer teoria que vá contra a lógica, veja, nós estamos na doutrina da fé raciocinada, não é isso? A doutrina da fé raciocinada exige que as pessoas que participam da doutrina estudem, raciocinem. Isso é muito importante, não é? Isso é muito importante para que a gente não confunda uma coisa com a outra e não confunda as pessoas. Ah, mas é muito difícil. Não é não. Com um pouco de dedicação, nós podemos a cada dia ir adquirindo essa segurança. Então precisamos ler livros de boa fonte, não é? De fontes que nós sabemos que já são confiáveis. Sejam livros de mensagens, livros de histórias, livros de conceitos, né? Nós precisamos ler e precisamos acompanhar, porque a doutrina espírita não é uma doutrina de acomodação, pelo contrário. É uma doutrina que está nos desafiando toda hora ao aprendizado, ao crescimento, não é? A sensatez também, não é? Kardec ficou conhecido como o bom senso encarnado. Esse bom senso nós precisamos exercitar também. Então, na hora que surgiu uma dúvida que a gente não conseguia esclarecer pelos ensinamentos, ou por deficiência nossa na interpretação, ou porque o texto está truncado mesmo, nós devemos estudar em grupo. É para isso que servem os estudos em grupo, porque há companheiros que estão há mais tempo estudando, e assim uns ajudam os outros, né? Então, isso é muito importante. Os espíritos, eles não tratam de assuntos frívolos, fúteis, né? Eles tratam de assuntos importantes ao nosso futuro espiritual, né? E aí nós precisamos entender isso. Só para citar aqui, nós já estamos terminando uma parte do trecho em que Kardec diz assim: na posição em que nos encontramos a receber comunicações de perto de 1000 centros de espíritas sérios, disseminados pelos mais diversos pontos da Terra, achamos-nos em condições de observar sobre que princípio se estabelece a concordância. Não é? Então, isso é muito importante, essa concordância universal, que é a garantia da unidade futura do Espiritismo. Não é? É o critério da verdade que nós devemos utilizar. Mas nós só teremos condição de utilizar se conhecermos, se estudarmos. Não é? Então, amanhã ou depois pode surgir uma personalidade, alguém, né, ou um grupo de pessoas que queiram alterar, e isso não é que o Espiritismo é uma doutrina progressista. Pode ser até que venham novos ensinamentos, mas isso terá que ser garantido pelo controle universal dos ensinamentos dos Espíritos, ou seja, muitos Espíritos falando em diversos lugares a mesma verdade, né? Esse é o método de segurança para que nós possamos nos orientar, né? Isso não é um resultado de uma teoria pessoal, as condições em que os espíritos
se manifestam, né? E garantem a firmeza dos ensinamentos. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos refletir com carinho sobre a necessidade de estudar, de nos esclarecermos e de aclararmos esses pensamentos, né, para que a gente tenha segurança no estudo. Isso é muito importante. Boa noite, meus irmãos. Vamos fechar nossos olhos nesse momento, unir nossos corações e mentes, fazer a prece para Deus e Jesus. Agradecer essa casa bendita, agradecer a essa palestra que nos trouxe conhecimentos tão necessários nos dias de hoje. Agradecemos aos nossos companheiros espirituais presentes junto a nós, aos nossos mentores espirituais, aos mentores da Casa Isaac Lima, e pedimos a Deus que possamos seguir em paz com nossas tarefas no bem e pedir que possamos estar junto a Deus durante nossa caminhada. Que possamos estar unidos novamente na sexta-feira que vem para mais um estudo da doutrina espírita, conhecendo os ensinos de Jesus, para que torne nossa vida mais tranquila, mais harmoniosa. Que assim seja. Graças a Deus. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Canção da Alegria Cristã, autor desconhecido. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos,
com